E a gente foi lá no monte, né? No Monte das Oliveiras, levar aqui os projetos de vida. E foi entregue aqui na igreja, projetos de vida, e os envelopes das ofertas, né? O pessoal ofertou aqui na igreja. Então, ontem eu estava explicando lá, dando conselho pessoal lá em cima, né? A gente está vendo, sempre tem que ter uma palavra, um aconselhamento. E os que ouvem a palavra e obedecem, eles são bem-sucedidos, gente. Entendeu? As coisas funcionam, as coisas andam. Porque tudo com Deus funciona com a obediência. Eu ouço, eu entendo, eu obedeço aquilo que Deus está falando. Uma coisa que eu estava ensinando lá em cima ontem, que a gente tem que ter muito cuidado, é que às vezes a gente é meio inocente. A gente está na igreja, a gente pensa porque a gente está aqui dentro, mas eu não bebo, eu não fumo, não cheiro, glória a Deus, amém, aleluia, está tudo bem. Não. O inimigo, ele tem as estratégias dele para destruir as pessoas que estão lá do lado de fora. Vocês estão entendendo direitinho? Mas ele também tem as estratégias dele para destruir quem está dentro da igreja. Aliás, eu vou te dar o evangelho é boa notícia, né? Mas eu vou te dar uma notícia que é para você ficar bem alerta. Nós somos mais perseguidos que as pessoas que estão lá fora, porque lá já está na mão dele. A gente não está na mão dele. Ele quer resgatar a gente de volta, ou ele quer prender você dentro da igreja. Como assim prender? Aí você está dentro da igreja, mas você não está liberto, você está preso em um pecado. Você está dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, está com a Bíblia embaixo do braço, mas você é preso em um pecado. Então você está na igreja, você frequenta a igreja, você vai na igreja, mas você não é uma pessoa liberta ou liberta. Entendeu? Então, ou estar na igreja não significa que você é liberto, que você nasceu de novo. Não significa isso. O que significa é quando você abre o seu coração de uma tal maneira a Jesus entrar em você, você aceita o que é ensinado de uma tal maneira, você obedece de uma tal maneira que você se torna uma nova criatura. Porque para Deus não é importante ele saber quem está na igreja e quem não está na igreja, quem é uma nova criatura, é isso que ele quer saber. O apóstolo Paulo diz que a incircuncisão e a circuncisão tratam de nada certo, mas o ser uma nova criatura. Então o diabo tem as suas estratégias. Tem muita gente que é dentro da igreja, mas a pessoa está presa em um pecado. Mas eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro. Tudo bem, ok, glória a Deus que você não faz isso. Mas o ódio é um pecado, a mágoa é um pecado, a falta de perdão é um pecado. Você ter chateação, se dar com um irmãozinho dentro da igreja, isso é pecado. Pornografia é pecado. Entendeu? Então, essas coisas também prendem a pessoa. Clarinho, não pode desobedecer a pastora, que é pecado. Faz assim, sou obediente, faz assim, prende para lá para dentro você não dominar. A masturbação, ela é um pecado. Você sabia que a masturbação é um pecado? Porque todo tipo de sexo ou de ato sexual fora do casamento é um pecado. Pode estampar o vidinho, tá? Então, sabe o que acontece com isso? Deixa eu te explicar. Você está dentro da igreja, mas você não está liberto. Queira você ou não, você está servindo ao inimigo dentro da igreja. Quer ver um exemplo? Isso não é legal de falar. Eu não vou nem para falar pelo mundo, eu vou falar por um filme. Porque um filme vocês vão entender, porque é uma parábola, mas vocês vão entender. Uma vez eu vi um filme que eles tinham, era tipo assim, era tipo um lugar que tinha, não é um quartel não, era tipo um lugar parecido com um quartel, que ali tinha uns agentes.
Os agentes secretos, que eles faziam umas fórmulas, sabe? Eles faziam umas fórmulas, aquela coisa toda. E aquelas fórmulas ali, aquilo ali ia dar muito dinheiro para eles lá, aquela coisa toda. Aí o que acontece? Presta atenção, se você não prestar atenção, você não vai entender. O pessoal de fora, que era o rival dessa empresa, queria descobrir a fórmula. Para poder ganhar muito dinheiro. Mas como que ele descobria a fórmula? Essa fórmula era o quê? Secreta. Aí eles arrumaram um jeito. Lá eles não aceitavam ninguém lá dentro. Era tudo muito bem fechado, sabe? Tinha aquela segurança, aquela coisa toda. Então esse pessoal dessa empresa rival, ele conseguiu um contato de um agente lá de dentro daquela empresa, da fórmula secreta. Vocês estão entendendo? Então, entra no filme junto comigo, gente, senão vocês não vão entender nada. Ele conseguiu uma pessoa lá de dentro e ele conseguiu corromper aquela pessoa, comprar aquela pessoa, para a pessoa descobrir lá dentro da fórmula, porque ele já era agente lá de dentro mesmo. Ele sabia tudo lá de dentro, para poder passar a fórmula para ele escondida. Estão entendendo? Aí o cara foi, já é agente lá de dentro. Claro, o dinheiro falou mais alto, né? Ele foi lá e descobriu lá e vendeu a fórmula para essa empresa, escondido. Pastor, me explica isso, o que está acontecendo? O que significa isso? Se a gente não vigiar, a gente pode ser usado pelo diabo dentro da igreja. Você está entendendo? Dentro da igreja. É quando eu estou na igreja em pecado. Eu tenho um pecado, eu não abandono esse pecado. Eu não largo esse pecado. Então eu não estou sendo nem uma coisa e nem outra. Aquele homem ali, ele não estava sendo nem amigo dessa empresa, nem da outra. Está entendendo? Ele não estava sendo fiel nem a um, nem a outro. Então assim às vezes a gente fica, a gente não é nem fiel a Deus de tudo, nem o diabo de tudo, mas você fica meio em cima do muro. Porque você está dentro da igreja, mas você está em pecado. Então ser cristã não é isso. Você tem que tomar uma decisão, você tem que abandonar o pecado. Ou é o pecado, ou é Jesus. Jesus não divide você com o pecado. Ele ama o pecador. Ele quer te limpar. Ele quer te purificar, ele quer te libertar. Mas você tem que querer ser liberto, porque ele não vai dividir você com o pecado. Vocês estão entendendo direitinho? Sim ou não? O pecado faz uma separação entre você e Deus. E Deus, Jesus, ele é assim, ele não olha para ele não olha para você, porque você é por fora, não, ele olha você por dentro. Deus conhece a gente por dentro, Deus quer saber quem somos por dentro. Por isso os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os escribas, eles não aguentavam com Jesus. Eles queriam matar Jesus, queriam apedrejar Jesus, por quê? Eles eram muito santos do lado de fora. Quem olhasse para ele, meu Deus, aleluia, que homem santo. Mas Jesus, como filho de Deus, conhecia o interior, sabia o que estava dentro dele. Jesus conhece o que está dentro de mim e o que está dentro de você. Se você é sincero com ele, se você não é. Se você tem alguma coisa escondida no seu coração, que não é de Deus, Deus não aprova. E se você tiver isso, qualquer pecado, menor que seja, você tem que se livrar disso. Isso é um problema. Se todo mundo entendesse que um pecado na sua vida é um problema, pastor, mas ninguém consegue se livrar do pecado, não existe ninguém santo. Irmão, preste atenção. Nós somos santificados por Cristo. Se fosse normal a gente viver em pecado, o pecado fosse natural,
Jesus não teria pagado um preço tão alto para te livrar dele. Entendeu? Já parou para pensar nisso? É normal, isso que eu faço, todo mundo peca. Mas isso que às vezes você acha que é normal, que todo mundo faz, custou a vida do nosso Senhor. Custou a última gota de sangue dele. Custou humilhação naquela cruz. Se fosse comum, se fosse normal viver no pecado, então para que ele veio passar aquilo tudo? Todo mundo vivia no pecado, depois no final da vida se consertava, não é assim. Ele veio passar aquilo tudo para te libertar do pecado, para você viver uma vida de santidade com Jesus. Glória a Deus. Então Deus conhece o interior, o seu interior tem que estar limpo. Está chegando aí um novo ano, nós vamos entrar aí no ano de 2026. Pastor, eu não quero que no ano de 2026 eu sofra as mesmas coisas que eu sofri em 2025. Aí você tem que tirar tudo do seu coração, às vezes é mágoa, perdão que você não liberou. Às vezes tem pessoas que te feriu, que te machucou. Às vezes a pessoa tinha 5 anos de idade, a pessoa lembra até hoje, então você não perdoou. Se você perdoar, você nem lembraria mais disso. Jesus disse assim: dos seus pecados, eu não. Quando Jesus perdoa, ele não lembra mais dos seus pecados. Gente, uma hora dessa qualquer, eu vou fazer, não chegou a hora ainda. Jesus falou que tudo há um tempo debaixo do sol. Eu sei que ainda não chegou a hora, porque eu tenho um motivo para isso. Eu tenho um motivo porque ainda não fiz isso. Mas vai chegar uma hora que eu vou poder falar. E a hora que eu puder falar, eu vou contar uma outra parte do testemunho da minha vida. Que eu já contei algumas partes, outras não. Eu teria todo o motivo do mundo para ser uma pessoa revoltada. Revoltada até com minha família. Porque eu passei coisas que você não sabe, você não entende. Que se você tivesse passado, eu não sei se você teria perdoado. Eu passei coisas pesadas na minha vida, muito. Entendeu? Eu e meu marido, depois que a gente se converteu, a gente passou a viver bem, mas a gente brigava muito. Eu apanhei muito de homem. Não foi só do meu marido, foi de outros relacionamentos que eu tive. E eu tive muito problema com família. Eu passei momentos de horrores na minha vida. Já fiquei presa. Fiquei presa no relacionamento que eu tinha. Presa, porque eu estou falando na cadeia, não. O cara saía e me trancava dentro de casa, eu tinha que deitar assim ó, na porta para botar o nariz embaixo da porta para respirar. Porque não tinha oxigênio, não tinha uma água gelada, não tinha nada. Ele me deixava trancado lá até a hora dele vir do trabalho. E outras coisas. Eu já fui ameaçada, já quase morri várias vezes. Livramento de morte, então nem tem nem como contar no dedo quantas vezes. Já tive com fuzil na cara, já tive com arma na cara várias vezes. Eu passei muita coisa, gente. E passei muita coisa com família também. Coisas que talvez se fosse você, você não perdoaria. Mas sabe por quê que eu acho que Jesus ainda vê um pouquinho de graça em mim? Porque graças a Deus eu tive um coração como o de José, o perdoei. O José ele foi vendido pelos irmãos, foi traído pelos irmãos, foi jogado no poço, foi vendido, foi humilhado pelos irmãos. Aí foi parar lá no Egito, foi separado do pai por causa dos irmãos. Foi parar lá no Egito, foi preso inocente, porque a mulher queria, porque queria ter relação com ele, ele não quis, porque ele tinha um temor de Deus, a mulher de Potifar. Ele foi preso inocente por 3 anos ali. Aquilo ali podia ter aumentado a raiva de José. Aí, se meus irmãos tivessem me jogado aqui, não tinha acontecido isso, entendeu? Podia ter aumentado o ódio no coração de José. Mas o José, ele perdoou a família dele.
Ele teve um bom coração. Lá na frente ele se tornou governador do Egito. Ele matou a fome dos irmãos dele. Ele arrumou lá, falou lá com o faraó, lá, arrumou boas terras, bom lugar, mandou vir todo mundo, amou os irmãos, perdoou os irmãos. Por isso que ele chegou a ser um governador do Egito. Então tem gente que guarda muita mágoa. Ah, mas meu parente fez isso quando eu era lá, tá? Irmão, esquece isso, você tem que limpar seu coração. Você tem que perdoar de verdade. Perdoar e esquecer. Você não carrega essa bagagem. Tem gente carregando bagagem de anos nas costas. E eu, quando eu me converti, que eu fui lá para o Pastor Mota, comecei a ouvir a palavra, eu lembro que eu fiquei cerca de um mês, assim que eu comecei para a igreja, cerca de um mês. Eu ia para a igreja, era da igreja para dentro do meu quarto. Era da igreja para dentro do meu quarto. Por quê? Porque eu ouvia a palavra, eu ia lá para dentro do meu quarto, aquela palavra começou, as palavras de Deus começou a tocar em mim, e aquilo me chamou no arrependimento. O verdadeiro evangelho é um arrependimento. Ali no meu quarto eu chorava, pedindo perdão a Deus. Deus me perdoou tudo que eu fiz. Passava como se fosse um filme, toda a maldade, tudo de ruim que eu fiz na minha vida. Porque eu vim do mundo. Tem coisas no meu testemunho que vocês sabem, tem coisas que vocês nunca vão saber. Vocês não sabem onde eu já fui, onde eu já pisei, as coisas que eu já fiz. Eu tinha muito motivo de me arrepender. Eu sou como se fosse assim, tudo bem que eu ainda não tenho essa unção, quem dera que eu tivesse, mas eu sou como se fosse um apóstolo Paulo do dia de hoje, gente. E quem eu era? O apóstolo Paulo não fez nada visto do que eu já vi no mundo. Só persegui cristão? Poxa! Eu fui muito além disso. Você está entendendo? E aí o que acontece? Eu comecei a me arrepender, pedir perdão a Deus. E o que eu carregava, aquela revolta, aquela mágoa, aquele ódio das pessoas, às vezes até de alguns parentes meus, aquilo ali eu botei tudo para fora. E Senhor, tira tudo isso do meu coração, eu quero ser limpa. Eu estou perdoando, eu quero perdoar todos aqueles que pecaram contra mim. E aquilo ali, eu chorando ali na presença de Deus e tal, Jesus me libertou daquilo. Aquilo era um fardo que eu carregava. Porque eu cheirava, eu era viciada em cocaína. Quanto mais eu lembrava do que me faziam, mais eu cheirava, eu era revoltada. Entendeu? Eu era revoltada, eu tinha revolta pelas coisas que algumas pessoas fizeram comigo. Então eu era revoltada. Então, quanto mais revoltada eu era, mais eu cheirava, mais eu bebia, mas aí eu entendi que não era assim. Então eu ia me matar de tanta droga. Não era assim. Quando eu fui para a igreja, eu entendi que Jesus podia me libertar daquele fardo, da falta de perdão, da mágoa, do ódio. Ah, mas eu já perdoei. Mentira. Mentira. Você quando perdoa, você olha a pessoa normal, você não sente mais nada. Quando você fica remoendo aquilo por dentro, você não esquece aquilo que a pessoa te fez. Vira e mexe, você lembra daquela tristeza. Então você não perdoou de verdade. Quando você perdoa de verdade, eu vou te explicar um negócio. Quem já se ralou na vida e quem já teve uma ferida? Ferida, às vezes você rala, não fica ferido, carne viva. Já aconteceu isso com você? A ferida, quando você rala, que ela está em carne viva, irmão, aquilo dói. Aí você está lá brincando lá, se alguém encostar, você... irmão, que dor. Você fica até tomando conta, protegendo a ferida. Não é isso? Porque qualquer coisinha que encostar ali, vai doer muito, porque ela está em carne viva. Não é isso? Mas conforme o tempo, você vai passando metiolate, daqui a pouco aquela ferida cria uma casquinha. Sim? Aí ela cria uma casquinha, mas ela não dói mais, já está sequinha. Se olhar ali, você está vendo a feridinha, sim, a casquinha, né? Matou, você não sente mais. Assim é o perdão. Quando você perdoa alguém de verdade, você até se lembra que a pessoa te fez, mas não dói mais.
Você está entendendo? Quando você lembra daquilo, aquilo não te traz mais aquela mágoa, aquela tristeza. Não dói mais. Você perdoou, você está sarado, está sarada. A sua ferida sarou. Não dói mais. A lembrança do que a pessoa te fez não te atinge mais, não dói mais em você, não te atinge. Você foi sarado. Você até lembra, pode até lembrar que um dia fizeram isso com você. Você olhar assim, você vai lembrar da ferida, da caixinha está ali, mas dor você não sente mais. Você está entendendo o que é o verdadeiro perdão? Agora, quando você lembra que a pessoa te fez, aquilo dói, aquilo machuca, aquilo te prejudica, você não liberou o verdadeiro perdão. Isso não está curado dentro de você. Essa ferida está aberta, não foi sarada. Pastor, como é que eu faço para sarar a ferida? Só a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade me libertará. Primeiro você tem que saber se você está nessa situação. Ai, pastor, sério, está falando certinho comigo, eu estou assim. Então você tem que agora recorrer à Bíblia, o que Deus está falando. Glória a Deus. Eu, quando ouvi a palavra, eu fui lá e descobri, Senhor, eu não perdoei de verdade. Eu carrego muita mágoa, muita revolta. Agora, hoje eu descobri isso. Aí eu ouvi a palavra, fui para o meu quarto, o que eu fiz? Eu pedi a Jesus, Senhor, eu quero ser liberto de verdade, eu quero ser liberta de verdade. Eu quero que o Senhor me ajude mesmo a perdoar, que o Senhor tira, limpa meu coração, tira toda a mágoa, todo ressentimento, toda lembrança. Eu quero perdoar mesmo, esquecer. Você tem que falar com Deus, pedir a Ele. E aí Jesus, eu lembro até hoje o dia que eu fui liberta do ressentimento, da mágoa, da falta de perdão. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje. Eu fui para a igreja, eu ouvi a palavra, eu tinha que perdoar. Eu cheguei em casa, mas eu chorei tanto no meu quarto. Senhor, eu não quero carregar isso. Me ajuda a perdoar todo mundo que errou contra mim. Mas, irmão, é como se eu tivesse saído dali, é como se eu tivesse deixado um fardo. Sabe, eu saí dali leve, porque quando você perdoa, você está soltando a pessoa que pecou contra você. Porque quando nós não liberamos o perdão, você já viu aquelas algemas, os policial algema? É como se tivesse assim, uma algema em você e a outra na pessoa que você não perdoou. Aquela pessoa fica presa, porque ela errou com você, ela está presa por causa da sua falta de perdão. E você também está preso porque você não perdoou. Quando você perdoa, você se sente leve. Soltai-vos e soltai-vos amo. Você está livre. Você está vendo? Você soltou aquela pessoa e você se soltou. É uma liberdade. E eu me senti tão feliz no dia que eu perdoei todo mundo. Eu saí dali alegre. Então, gente, tem coisas na nossa vida que você está na igreja. Jesus já tirou o bruto. Não tirou? Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja, pastor, eu lá no mundão, eu dançava forró, eu dançava creu, eu dançava não sei o que, na boquinha da garrafa, eu aprontava. Jesus me libertou. Tudo bem, Jesus te libertou, tirou o grosso. Mas e os resíduozinhos? Por isso você está na igreja, Jesus vai buscar lá no oculto e no escondido. É mais ou menos assim, você já limpou sua casa? Às vezes você tirou aquele lixo assim grosso por cima, varreu o teu quarto, tua sala, sei lá, tua cozinha, você varreu, tirou aquele montão de papel com um montão de coisa boa, mas ainda tem uma poeirinha, você tem que passar um paninho para tirar aquelas poeirinhas pequenininhas que você não está vendo. Já viu quando você varre a sua casa, mas você passa um paninho de chão? Ou você não passa pano de chão? Passa, porque se você tirou só o lixo, ainda tem uma sujeirinha ali, você tem que passar um paninho de chão. Mas se você já tirou o troço, vou passar um pano de chão para quê? O troço está mal feito, não está mal feito? A mesma coisa é Deus. Jesus já tirou o pecado, aquela coisa pesada da sua vida, mas peraí, ainda tem umas coisinhas. A falta de perdão,
a mágoa, o ressentimento, e outras coisas mais, mentira, entendeu? Outras coisinhas que às vezes cercam o seu coração, que não pode. Se você é uma pessoa de Deus, você tem que ser bem-aventurado, os limpos do coração, porque eles verão a Deus. Vamos lá no livro de Marcos. Lá no livro de Marcos. Marcos 11. Isso que Deus está te ensinando é para o seu bem. Sabe por quê? Jesus quer te ajudar. Você precisa, primeiro de tudo, você tem que andar com Deus para você ser abençoado. Jesus disse: sem mim. Então não adianta tentar ser feliz se eu estou afastado de Deus. Mas e aí, como é que eu faço para me estar com Deus? Para você estar com Deus, você tem que limpar seu coração, sair fora do pecado, tudo aquilo que não é de Deus. Glória a Deus. Lá no Marcos 11, versículo 25. Acharam aí? Marcos 11, 25. Quem achou, diga assim amém. Quem não achou, diga assim misericórdia. Acharam? Então está todo mundo afiadinho, glória a Deus. Jesus está afiando o machado. Aí está escrito o seguinte, vê lá, ó. E quando estiverdes orando, é para você fazer o que, pessoal? Perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Vamos dar uma paradinha aqui. Não vamos sair correndo na frente não, senão a gente deixa Jesus para trás. Presta bem atenção. Ele está falando assim, ó, quando você for orar, procura lembrar se você tem alguma coisa, se alguém te fez alguma coisa. Às vezes é uma pessoa que te feriu, às vezes é uma pessoa que te fez tanto mal. Pastor, mas a senhora não sabe o mal que essa pessoa me fez. A senhora não sabe o que eu passei com essa pessoa. Entendeu? Sim ou não? Mas Deus está falando que é para você perdoar essa pessoa. Por quê? Você acha que você já fez alguma coisa ruim para Deus? Até aqui, aonde você chegou, você acha que você já errou muito com Deus? Por que Ele pôde te perdoar e você não pode perdoar o próximo? O que essa pessoa fez com você? Você tem dificuldade de perdoar ela. Foi mais do que fizeram com Jesus lá na cruz? Tu acha que foi mais? Porque crucificaram Jesus, botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, davam bofetada na cara dele, cobriram o rosto dele, davam bofetada e falavam para ele: se tu é profeta, então profetiza aí, quem é que está te batendo? Obrigaram a levar aquela cruz pesada. Irmão, eu fico imaginando aquelas estacas, que aquilo não era prego, era uma estaca. Quando crucificaram Jesus, e tem gente que põe uma bolinha aqui, né? Mas não foi aqui lá em Jesus, entendeu? Você imagina eles pregando aquela estaca desse tamanho aqui? Você já viu que isso aqui tem veia, tem osso? Já viu? Sim ou não? Pega aí na sua mão aí, se mexe assim, vê se tem osso aí. Tem osso? Tem. Você imagina, na hora deles pregar aquilo ali, esmigalhava os ossos de Jesus, veia com tudo. Você acha que isso foi fácil? Eu sei que é um pouquinho pesado, mas imagina, está amarrado, pastor, no nome de Jesus, mas a gente vai ter que imaginar, gente. Já brincou de conto de fala? Você ficava imaginando os negócios lá? Já? Então, pastora, mas é muito ruim de imaginar isso, mas a gente vai ter que imaginar. Imagina se aquelas estacas que eles estavam pregando, aquilo ali, esmigalhando, imagina se fosse no seu pulso. O que você acha que ia fazer? Ia quebrar osso, esmigalhar tudo. Tu acha que ia doer a sangue frio? Fizeram isso com Jesus. E outras coisas.
Fora, isso foi a dor física, fora a dor da humilhação. Passava, maniava a cabeça. Aí, ô rei dos judeus, desce daí. Tu não é o Salvador, salva-se a si mesmo. Fora a dor de ser trocado, um rei, um senhor, um Deus que veio para salvar a humanidade, preferiram mais soltar um ladrão do que ele. Ele passou ali a dor da humilhação, a dor da ingratidão, a dor do desprezo, da solidão, que todo mundo deixou ele, a dor física. Ele passou tudo isso. E ele estava sendo, aquele pessoal que faz migalhando ali o pulso dele, não tem aquele cara que estava pregando? Jesus estava morrendo para salvar ele. Porque ele morreu para salvar toda a humanidade, inclusive aquele que estava pregando ele lá. No final de tudo, quando ele estava lá agonizando naquela cruz, que até a última gota dele de sangue já tinha sido derramada, que ele desfaleceu, antes de ele morrer, sabe o que ele falou? Quem sabe o que ele falou, gente? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Mesmo ele passando aquilo tudo, ele perdoou. Será que você é tão duro de coração que você não pode perdoar quem te ofendeu? A pessoa que errou com você fez mais com você do que fizeram com Jesus lá na cruz. E ele perdoou. Sendo Deus, sendo Senhor, por que você não pode perdoar? O maior exemplo de amor e de perdão foi dado lá na cruz. E detalhe, depois disso tudo, sabe o que ele fez também? Ele perdoou você com todos os seus erros, todos os seus pecados. Você não pode perdoar aquele que te ofendeu. Porque às vezes nós olhamos só a nossa razão, mas foi muito difícil. Que fulano fez é imperdoável. Irmão, não existe nada imperdoável. Se fosse assim, a gente também era imperdoável. A gente cansou de fazer coisa imperdoável com Deus e Deus perdoou a gente. Você precisa, quando você libera o perdão, você não está só soltando alguém, não. Você está se libertando. Você precisa ser livre. Ah, pastor, mas eu quero que algumas coisas dê certo na minha vida. Mas você precisa ser liberta para Deus poder agir na sua vida. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Jesus não está interessado, é igual você ganhar alma para Jesus, né? Ah, mas eu não quero fazer a obra de Deus. Ok, lindo. Mas você tem que ser liberto para fazer a obra de Deus. E como é que você vai ser usado para libertar vidas se você mesmo está preso ou preso? Me explica isso. Você tem que estar livre. Jesus era liberto, por isso que ele não tinha ódio, tinha raiva, ele perdoava, por isso que ele saía libertando as pessoas. Entendeu? Já pensou uma pessoa presa dentro da cadeia? Ó, aqui tem uma cela, aí tem um preso aqui dentro. Do outro lado ali tem outra cela, tem um preso lá. Aí eu estou presa aqui nessa cela. Ó, Geraldina, eu vou tirar você daí, fica tranquilo. Mas como se eu também estou preso? Ué? Fica tranquilo, fica, ó. Vou tirar você daí. Mas como se eu também estou preso? Me explica isso. O que eu tenho que fazer para libertar ela? Primeiro eu tenho que ser livre. Aí eu saí dali, agora sim eu pegar a chave e te tirar daí, entendeu? Agora se eu estou preso também, não tem como. Então quando você não libera o perdão, é isso que está acontecendo, você está preso numa falta de perdão. É uma prisão, você precisa de libertação. Eu já vi pessoas fazer tratamento terapêutico, mas não sei o quê.
tratamentos psiquiátricos, um montão de coisa, traumas, um montão de coisa por causa do que a pessoa passou, mas não é isso. Se você liberar o perdão, você está livre. O verdadeiro perdão. Acabou. Entendeu? Você precisa do conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Eu tentei de tudo quanto é jeito lá no mundo, até mais droga, caí dentro para não se esquecer, né? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Aí ele está dizendo aqui, vamos lá. E quando estiveres orando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém. Agora preste bem atenção, pessoal. Para quê? Para que o Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Vamos dar uma paradinha aqui, a gente tem que ir parando. Pastor, mas por que eu tenho que perdoar? Você tem que perdoar para você ser perdoado. É dando que se recebe. Se você não liberar o perdão, o Pai que está no céu também não vai te perdoar. Agora eu vou te fazer uma pergunta: você tem como viver sem o perdão de Deus? Você precisa do perdão de Deus todo dia? Se eu preciso do perdão de Deus, eu também tenho que perdoar. É dando que se recebe. Por que eu tenho que perdoar? Para me ser perdoado, para me andar com Deus, para as coisas para me dar certo. Enquanto eu carregar essa bagagem, essa mágoa, ressentimento, falta de perdão, enquanto eu não perdoo o outro, eu também não sou perdoado. Então quer dizer, eu estou afastado de Deus. Como é que eu vou viver sem o perdão de Deus? Pastora, eu já tentei, eu não consigo perdoar. Você nunca vai conseguir perdoar. Escuta o que eu estou te falando. Você nunca vai conseguir perdoar. Você tem que recorrer a Jesus. Você tem que fazer como eu fiz quando eu ouvi a palavra. Eu fui até Jesus. Senhor, eu sozinha não consigo. Mas eu não quero mais carregar isso na minha vida. Tira isso de mim. Tira toda a mágoa, todo ódio, toda lembrança. Limpa meu coração. Me ajuda a perdoar de verdade, né? Porque o diabo é mentiroso. Ele faz você achar que você perdoou. Perdoou nada. Próximo da tá ali. Próximo da tá ali. Escondidinho. Entendeu? Aí você tem que vir para a igreja, lá na igreja que Jesus vai lá, ó, certinho onde está escondidinho aquele trocinho, e vai botar para fora. Porque Jesus, a palavra de Deus diz que a luz, ela tudo ilumina. Entendeu? A luz, ela, quando você acende a luz, vamos supor assim, varri a casa mais ou menos, ajeitei mais ou menos, não tinha luz lá em casa. Quando você acender a luz, que você vai ver, meu Deus, pensei que estava limpa lá, tudo sujo. Que a luz vai mostrar a verdade. Jesus Cristo é a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Então, quando você vem para a palavra, aí que você vai enxergar como você está por dentro. Você não consegue enxergar dentro de você, você consegue enxergar do lado de fora. Você não consegue limpar dentro de você. Você limpa do lado de fora. Você for lá, tomou banho, você pode usar o melhor sabonete. Deus da natura, pode. Você pode usar o melhor perfume, usar o melhor pasta de dente que você tem, você vai ficar limpinho, usar o shampoo, você fica limpíssimo pelo lado de fora. Pelo lado de fora, lá de dentro você não consegue fazer nada. Pastor, mas e aí, lá de dentro, o que vai acontecer comigo? Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está lá no livro de João. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Pelo lado de dentro, quem limpa é Jesus. Jesus é a água da vida. É Ele que limpa você por dentro. É Ele que limpa o seu coração. Que tira do seu coração tudo aquilo que não é dele.
Mas Jesus, ele faz isso, mas ele não faz a força. Ele não vai pegar você e te limpar à força. Vem cá, você é obrigado a deixar eu te limpar. Não. Você tem que querer isso. Você tem que ouvir a palavra. Senhor, eu quero ser limpo. Lembra daquele leproso, quando ele chegou perto de Jesus? Jesus falou: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ser limpo. Jesus purificou, ele falou: não, ele falou assim: Senhor, se queres, pode me limpar, bem pode limpar. Jesus falou para ele, falou assim: quero, seja limpo. E limpou ele. Aquilo foi uma lepra, mas o pecado também é assim. Você tem que chegar perto de Jesus, tem que falar com Jesus: Jesus, eu quero ser limpo. Eu quero ter meu coração puro. Me limpa, não consigo me livrar dessa raiva, desse ódio, dessa mágoa, ou outras coisas más que pode estar agindo na sua vida, uma pornografia, alguma coisa que está fazendo um abismo enorme por você e Deus. É isso que não deixa as outras coisas na sua vida dar certo. Você fica: meu Deus, mas eu oro, irmão, você pode morrer de orar. Se você não tirar o pecado vai te atrapalhar. Porque o pecado faz uma divisão, uma separação entre nós e Deus. Isaías 59, mas não vai lá não. Pois se você quiser ler, você lê. Está escrito que Deus, o pecado encobre o rosto para que Deus não veja e o ouvido dele para que ele não ouça. Então o que adianta ficar ali: Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor meu Deus, meu Pai? Mas ele não está me ouvindo, porque é um pecado na minha vida. O pecado está me escondendo de Deus. Deus não está podendo me ouvir, Deus não está podendo me atender, porque quando Ele olha para mim, o que Ele está vendo é um pecado na minha frente. Aquele pecado que às vezes está na tua vida, quando Jesus olha para você, você com o pecado, quando Ele olha para você, Ele não enxerga você, Ele enxerga o pecado na sua frente. Ai, meu Deus, está amarrado, pastor. Mas, irmão, amarrado não, isso aqui é evangelho. Mas esse evangelho é diferente? Pois é, o genuíno, puro. Isso aqui não é falsificado, isso aqui é 100% a verdade. Entendeu? Então, não adianta ficar orando para as coisas dar certo se eu tenho um pecado. E deixa eu te explicar uma coisa, pastor. O livro de João, primeira epístola de João, está escrito que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Todo mundo peca, pastor. Opa, peraí que você vai entender um negócio muito sério. Vou te dar um exemplo. Na época que a gente fez uma reformazinha aqui na igreja, eu, Natasha, os irmãos aí, ajudaram a pintar essas portas. Está vendo essas portas? A gente tivemos necessidade de pintar as portas. Cada um ajudou um pouquinho. Eu ajudei a pintar as portas. Rapaz, por que a senhora está falando isso? Calma, se você não prestar atenção, você não vai entender. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu sou uma pintora? Eu trabalho como pintora? Mas eu tive uma necessidade e pintei a porta. Mas não é porque eu pintei a porta que isso faz de mim uma profissional de pintar porta. Olha, preste atenção. Eu pintei, mas eu não vivo pintando portas. Eu pintei quando precisou. Lá em casa, às vezes rasga um negocinho, eu tenho que costurar. Uma roupa, alguma coisinha assim, eu pego a agulha, pego a linha e vou lá, costuro. Uma roupa que rasgou. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu sou costureira? Eu não sou costureira. Eu costuro todo dia? Não. Só quando eu preciso. Agora preste bem atenção. Você está servindo a Deus, lutando contra o pecado, mas de vez em quando você cai numa tentação, você errou. Eventualmente você cometeu um pecado. Você pecou, mas isso não faz de você um pecador. Você falhou,
Você estava tentando servir a Jesus, estava tentando obedecer. O diabo veio, tentou você, te enganou e você caiu. Vou botar um exemplo. Mentir é pecado? Eu não minto, eu sou de Jesus, só que o diabo me enganou, me deu uma rasteira sem querer eu mentir. Pequei, não pequei? Sim ou não? Mas eu não, isso não faz de mim uma mentirosa. Eu pequei, mas, pai, não era para me ter feito isso. Eu me arrependi e voltei atrás. Eu não vivo mentindo. Eu caí numa tentação e menti. Pedi força a Jesus e voltei. Eu não sou mentirosa para fazer isso. Agora preste bem atenção. Preste atenção, pessoal. Não deixe isso passar muito, isso é muito importante. Mas se eu vivo mentindo, se eu vivo praticando a mentira, todo dia eu minto, aí eu sou uma pecadora, porque eu não peco eventualmente, eu vivo no pecado, eu não abandono esse pecado, eu sei que isso é errado, mas eu pratico esse pecado, eu não paro. Então deixa eu te explicar, quando ele falou lá, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, mas se você pecar, você não pequeis, ele falou não pequei, mas se você pecar, é se você cair sem querer, não é que você vai viver no pecado. Porque uma coisa é você pecar e pedir perdão, outra coisa é você permanecer no pecado. Você permanecer no pecado, isso faz de você um pecador. Você está vivendo separado de Deus, porque as nossas iniquidades fazem divisão entre você, entre vós e Deus. Eu pequei, eu peço perdão a Deus, Jesus me perdoa, o Senhor sabe que eu não faço isso, hoje eu caí em tentação e tal, me dá força para mim não fazer mais. Jesus vai me perdoar e eu vou me esforçar para não fazer mais. Um verdadeiro cristão, ele vive assim. Ele não se acomoda no pecado. Eu costurei hoje, não significa que eu vou costurar todo dia. Eu não sou uma costureira por causa disso. Eu pequei hoje, não significa que eu sou uma pecadora. Não significa que eu vou ter que pecar todo dia. Agora, se eu tomar a decisão, não, todo dia eu vou costurar, agora eu vou ser uma costureira. Se eu tomar uma decisão, agora eu vou ser uma pecadora. Todo dia você comete aquele pecado. Ou a vida toda você comete aquele pecado. Você está vivendo no pecado. E viver no pecado é a mesma coisa que viver longe de Deus. Entendeu? Por isso que quando nós pecamos, que a gente vem para a igreja, Deus usa os pastores, as pastoras, para trazer você e eu ao arrependimento rápido. Você pecou? Deus já começa logo a falar com você. Você está errado, você está errado. Se conserta, pede perdão e sai desse pecado. Pastora, mas por que Deus faz isso? Por que Deus leva a gente a um lugar, usa lá um homem, uma mulher de Deus para tirar a gente do pecado? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. E não é a morte física aqui na terra, é a morte espiritual depois daqui. Porque se uma pessoa morrer no pecado, segue-se o juízo. Ah, mas Jesus vai demorar muito para vir. Mas se você morrer? Pastora, mas eu ainda tenho muitos anos de vida. Minha irmã, ninguém nunca sabe o dia nem a hora que vai morrer. Você já viu bebê morrer? Bebê, neném, acabou de nascer, morreu. Então aí para morrer não tem idade. Você não sabe o dia. Só o elefante que sabe, porque ele vai lá no cemitério dele lá, deita lá e morre. A gente não sabe. Aí eu tenho uma pornografia, eu tenho um ódio, eu tenho uma mentira, eu tenho uma falta de perdão e morro assim. Para onde que eu vou? Porque eu morri separado de Deus. Pecado separado de Deus? Eu morri separado de Deus. E agora? Tem como eu me reconciliar com Deus lá do outro lado? Tem? Se você olhar a palavra do rico, do Lázaro, você vai ver que lá do outro lado não tem.
você vai ver que lá do outro lado não tem como você se reconciliar mais com Deus. A reconciliação, como é que se diz quando a pessoa faz? O conserto que você tem que fazer com Deus é aqui e agora. Se você morrer separado de Deus, segue sobre isso. Por isso nós não devemos partir desse mundo em pecado. Entendeu? Primeiro, que se você morrer assim, você não vai ver Jesus. Segundo, se você continuar vivo, nada seu vai dar certo. Você vai separar de Deus. Você tem que sair do pecado. Pastor, sair do pecado é fácil? Não. O pecado, ele endurece o coração da pessoa, ele escraviza a pessoa. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Você tem que... Só tem um que pode te libertar do pecado. Você não vai ser mais escravo, você vai ser livre. Só tem um. E o nome dele é Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade não libertará. E você ouviu a palavra, você vai orar. Se você é uma pessoa de Deus, aquela palavra vai ficar martelando na tua cabeça. Meu Deus, eu tenho que perdoar. Entendeu? Você sai da igreja, parece até que alguém falou na sua cabeça de noite. Ai, meu Deus, é que a pastora falou, tem que perdoar. Ai, meu Deus, que eu não perdoei de verdade. Aí você vai orar. Aí Deus vai ver no seu coração que você está sendo sincero, sincera, e você pedir a Ele de todo o coração, Ele vai te libertar daquilo ali. E você sente que você está sendo liberto, porque você, uma pessoa liberta de verdade, deixa eu te explicar o que é uma pessoa liberta. Uma pessoa liberta, ela não tem mais prazer naquilo ali. Entendeu? Enquanto a pessoa não é liberta, ela é assim, ó. Ai, eu não vou fazer, Deus, porque aquilo é pecado. Isso olha assim. Mas você não aguenta, fica toda hora, vai lá, faz, aquela vontade de você fazer. Aí você olha, ai meu Deus, isso é pecado, não vou nem lá. Mas você sente vontade de fazer. Entendeu? Você sente desejo de fazer. Você tenta lutar para não fazer, para não agradar, para não desagradar a Deus. É igual a Eva. A Eva, ela estava lutando para não comer aquele fruto lá, porque Deus falou para ela não comer, mas ela queria comer o fruto. Ela estava com vontade, com desejo de comer o fruto. Mas como é que você sabe? A própria Bíblia diz que ela disse que vendo que a fruta era agradável e desejável, né? Então ela já desejava. Enquanto você olha para o pecado e você deseja ele, você ainda não foi liberto. Quando você é liberto, você não deseja mais. Você não tem mais prazer naquilo ali que é errado. Muito pelo contrário. Aquilo ali se torna abominável aos seus olhos. Você tem até nojo daquilo. Você lembra da época que você fazia aquilo, você sente até nojo. Meu Deus, já nem lembrar do que eu fazia. Aí você foi liberto. Entendeu? Sim ou não? Pastora, como é que a senhora pode falar isso com tanta certeza? Eu fui liberta das drogas, eu fui liberta do cigarro, eu fui liberta da bebida, eu fui liberta do ódio, eu fui liberta da mentira e fui liberta de muitas outras coisas. Então eu posso explicar para você o que é ser liberta. Pastora, se você vê essas coisas hoje, eu tenho até nojo. Você, quando é liberto, você não deseja, você não tem mais prazer no pecado. Você não deseja mais o pecado. Entendeu? Você tem até nojo daquilo ali. É diferente. Enquanto você deseja, você não foi liberto. Você tem que orar a Deus, Senhor. Quando eu vejo aquilo ali, eu ainda sinto vontade de fazer, então eu não estou liberto. Davi disse o seguinte:
seguinte, que Deus ama a verdade aonde? No íntimo. Você tem que ser sincero com Deus. Quando eu vejo aquilo ali, dá vontade de eu fazer. E isso é errado, isso é pecado. Então eu não estou liberto ou liberto. Tira isso de mim, eu não consigo, mas o Senhor, o único que pode te libertar do pecado é Jesus. Não adianta você, eu não vou fazer mais. Não é como? Você consegue se libertar? Poxa, dá a palavra aí, irmão, porque eu não consigo fazer isso. Sempre foi Jesus que me libertou. Chorando lá aos pés do Senhor, Pai, tira isso de mim, não quero mais. Isso é sujo, isso é imundo, mas quando eu vejo, eu estou lá fazendo de novo, não quero mais isso. E Deus vai te limpando. Quando você vê, você não deseja mais, você tem até nojo. Aí você pode dizer, fui liberta, fui liberta. Isso não me escraviza mais, eu me sinto mal à vontade, eu não estou mais preso ou presa nisso. Aí sim você é livre. Sim ou não? Vocês entenderam o que é libertação? Conseguiram entender? Vocês estão entendendo direitinho? Sim ou não? Hã? Então, aí ele está falando, a mesma coisa é a falta de perdão, você tem que ser liberto ou liberta. Se você não pedir a Deus, você não vai ser liberto, você nunca vai conseguir perdoar a pessoa, você tem que pedir a Deus. Pai, chega, eu não quero mentira, eu não quero ser enganado pelo diabo, eu quero te perdoar de verdade, me ajuda. Me pede o Espírito Santo. Você vai ver se você não vai conseguir. Você vai sair dali, ó. Leve, você vai falar, cara, fui liberto, fui liberto. Você vai ver a pessoa que te fez tanto mal, você não vai sentir mais nada. A feridinha não dói mais. Hã? Feridinha não dói mais, acabou. Está só a casquinha agora. Depois some a casquinha também, desaparece. Vai ficar nem marca. Hã? Aí ele disse, ó, pastor, mas se eu não quiser perdoar de jeito nenhum. 26. Acharei? Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará a vossa ofensa. E agora? Pessoal, vocês estão lendo aí junto comigo? Preste bem atenção, você já comeu uma comida cheia de pressa que você não mastigou? Já? Não é ruim? O negócio não cai bem, você engoliu a comida. Assim é a palavra de Deus. Se você ouvir, não entender, não meditar, é melhor você estar engolindo isso aqui. Você está engolindo, você não mastigou, você não vai, se você engolir a comida e não mastigar ela, você não vai extrair dela a vitamina, os minerais, as coisas necessárias para o seu corpo. Está entendendo? Já te falaram que se você comer e não mastigar, você não vai estar liberando a vitamina da comida? Aí tem gente que fala, eu nem mastigo direito, nem sabia disso. Mas agora você já está sabendo, você tem que mastigar direito para tirar, extrair a vitamina da comida. A mesma coisa é a palavra. Você tem que ouvir a palavra, você tem que meditar nela. Você tem que entender ela de uma tal maneira que você consiga extrair dela aquela revelação profunda de Deus que vai te libertar. Sim ou não? Não tem gente que vai lá fazer um suco lá de laranja e espreme bem mesmo para tirar bem a vitamina dentro da laranja? Ficar só um bagaço de tanto que você está espremendo para tirar a vitamina? Assim você tem que fazer com a palavra. Você tem que meditar nela, mas agarrar nela até você entender o que Deus está falando com você através dela. Até você chegar ao ponto de viver ela. Preste atenção, medita junto comigo. Se eu não perdoo, o Pai que está no céu não pode perdoar as minhas ofensas. Meu Deus, tem como eu viver sem o perdão de Deus? Tem, pessoal?
saída? Eu tenho que perdoar. Ou eu perdoo, ou eu não sou perdoado. E agora? Cadê a saída agora? Ou eu perdoo, ou eu não sou perdoado por Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Perdoar. Não tem para onde correr. E tem que ser um perdão sincero. Pode ser aquela coisa que eu perdoei, mas não, a feridinha ainda está aberta. Quando você lembra que a pessoa te fez, então você não perdoa. Você tem que liberar o verdadeiro perdão. Aí sim, aí você vai ser perdoado por Deus e tudo seu vai andar. Caso contrário, você está presa. Por isso que o troço não anda. Tem muita gente aí, pessoal, inclusive dentro da igreja, com um montão de ferida aberta. A pessoa ela não perdoou, ela não liberou o perdão, ela tem mágoa, ela tem ressentimento. Ela lembra de um troço que fizeram com ela quando ela era criança. Irmão, mas se você já perdoou, você não era nem para lembrar mais disso. Eu não lembro mais o que fizeram comigo quando eu era criança. Pastor, por que a senhora não lembra? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alto, para Jesus. Primeiro que você já está errado, ficar preso na lembrança. Isso aí, é isso que eu ia falar. Não os lembreis das coisas passadas. Eis que farei uma coisa nova. Às vezes a pessoa está querendo viver um novo de Deus, mas você não vai porque você está preso lá atrás, está presa lá atrás. Como é que Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida se você está preso ainda? O José, para ser governador, Jesus teve que tirar ele da prisão, teve que soltar ele da prisão para ele ser governador. Não tinha como ele ser governador lá dentro da prisão. Você tem que ser solto, tem que ser liberto, tem que ser livre. Você tem que deixar o seu passado. Não vos lembreis das coisas passadas. Eis que farei uma coisa nova. Ah, pastora, mas eu quero ser feliz, eu quero abrir uma empresa, eu quero casar, eu quero viajar. Mas vem cá, quando você casar, você vai levar a bagagem junto do seu passado? Do seu novo relacionamento? Como você acha que vai ser esse relacionamento? Você não tem que levar sua bagagem. A bagagem tem que ficar para trás. Você vai viver coisas novas. Você vai viver coisa grande com Deus. Mas você tem que ser igual o apóstolo Paulo. Esquecendo-me das coisas que parecem. A bagagem vai ficar para lá. Chega. Agora você vai ter uma nova vida. Eu, quando fui para a igreja, que eu busquei Jesus, que eu entendi isso aqui, eu perdoei tudo que tinha que perdoar. Larguei minhas bagagens todas. Aí eu vim para uma nova vida com Jesus. A Bíblia diz o seguinte, que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas, elas fizeram o quê? Se passaram e tudo se fez novo. Quer o novo de Deus? Quer viver uma nova história? Quer ser feliz? Larga as suas bagagens. Passado é passado. Esquece o passado. Perdoa quem tiver que perdoar. Joga as bagagens tudo fora. Agora eu vou começar uma vida nova com Cristo. Entendeu? Tem muitos relacionamentos que não dá certo, porque o casal vai, às vezes acontece até que tem esposa, tem marido, que eles casam achando que se casar vai se livrar da bagagem do passado. Não. Relacionamento não é para tirar essas coisas de você, não, é para somar, para tudo novo. Quando você tem um relacionamento, você vai começar uma nova vida com aquela pessoa. O passado dela, da mulher, tem que morrer, do homem também. Acabou. Deixa as bagagens para trás. Eu, quando era do mundo, quando eu fui
começar a namorar o meu esposo, ele tinha um passado, eu também tinha. Ele teve que deixar o passado dele para trás, eu também deixei o meu. E juntos nós começamos uma nova história, era a nossa história. Era a nossa vez, a nossa história agora. Entendeu? Agora, se ele trouxesse as bagagens dele, eu trouxesse as minhas, dá muito. Sabe por quê? Ele ia ficar do meu lado ferido, cheio de ferida lá de trás. Nem foi eu que fiz a ferida nele, mas eu ia acabar pagando as feridas. Eu ia acabar pagando. Tá entendendo? Ou eu, se eu tiver um tom de ferida lá de trás, eu ia descontar tudo nele. Qualquer coisinha eu ia achar que ele tinha culpa do que eu estava passando. Mas o que eu estava passando não era culpa dele, quem fez a ferida não foi ele. Por isso que tem que começar uma nova história. Isaías, para nos encerrar. Pastor, mas a senhora estudou essa palavra? Eu falei, irmão, eu não premedito palavra não, eu sou uma pessoa de Deus, eu oro a Deus. Entendeu? Eu oro a Deus. Não tem o culto de... Hoje é terça, não tem o culto de domingo? De domingo. Você estava aqui no culto de domingo, não estava, Natasha? Eu tenho um conselho aqui no culto de domingo. Quando foi na segunda-feira de manhã, o negócio aconteceu. Eu mostrei a Natasha, falei aqui, Natasha, o áudio. Agora você lembra o que eu avisei no culto de domingo? Ai, meu Deus, é verdade. Deus me usou para avisar um negócio aqui que aconteceu na segunda-feira. Você está entendendo? Pessoal, eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu não premedito mensagem, eu levo muito a sério o meu chamado. Só que antes de eu vir para a igreja, eu peço a Deus, Deus, eu não quero falar aquilo que eu acho, nem que eu penso. Eu convido o Espírito Santo para vir comigo. É o seu Espírito Santo que vai falar. Entendeu? Então é Deus que está falando. Às vezes você está querendo uma resposta de Deus. Está aí a resposta de Deus. Pastor, o que está faltando? Deixar a bagagem. Começar uma vida nova. Entendeu? Presta atenção, Isaías 43. Isaías 43, versículo 18. Achou aí? Isaías 43, versículo 18. Acharam? Sim ou não, pessoal? Ele está falando aqui, não vos lembreis de quê, pessoal? Das coisas passadas. E nem considereis o quê? Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos entender aqui. Às vezes tem coisa na sua vida que é lá de trás, de 1900 fraldinha. Porque o Getúlio fez, que a Bernadette me fez. Jesus está falando que é para você não lembrar das coisas passadas. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem ontem? Ontem foi que dia? Oi? Ontem já é coisas passadas. Entendeu? Ontem já é coisa passada. Já passou. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você pode voltar ao ontem? Pode dar um replay aí rapidinho para voltar ao ontem? O ontem não volta mais, o ontem acabou. Esquece o ontem. Você tem que olhar de hoje para frente. Ele está falando, não vos lembreis das coisas passadas. O Getúlio me xingou, eu tinha 5 anos, irmão, comprei
Perdoa e vai viver sua vida, você vai ficar preso por causa do jeito que te xingou. Perdoa isso, esquece isso, irmão. Eu já apanhei pra caramba na vida, já acabei de falar, se eu ficar lembrando disso, eu preciso de um psicólogo, meu Deus, eu apanhei muito. Irmão, eu vou ficar o quê? Vou perder minha vida por causa disso? Acabou, eu não fico lembrando disso, eu tenho uma nova vida com Cristo. Eu apanhei, acabou, mano. Graças a Deus que eu não morri. Não é não? Apanhei, mas não morri, glória a Deus. Igual o pastor Mota fala, que o cristão é igual o omelete, quanto mais apanha, mais cresce. Tentaram acabar comigo, mas eu estou aqui. Então, glória a Deus. Agora eu vou ficar lá em casa, o Bernardino não batia, por que ele me batia? Ele não problema deles, ele batia, acabou. O negócio é o seguinte, não batia, mas não bate mais, acabou. Agora eu sou de Jesus, sou livre, tenho uma nova vida. Ele está falando que é para você fazer o quê, pessoal, aqui? Se você é de Deus, você vai obedecer a Deus. Ele está falando para você não lembrar das coisas passadas. Vem aqui na tua cabeça, não, porque está amarrado. Jesus mandou não lembrar mais das coisas passadas. Repreenda esse pensamento em nome de Jesus. Daqui para frente é uma nova vida. Jesus quer fazer uma coisa nova na sua vida, mas você, se você não vigiar, você vai atrapalhar. Porque se você não tirar o velho, o novo não vai entrar. Seu guarda-roupa está emparrotado de roupa. Uma rasgada, outra manchada. Não estou falando que está acontecendo isso não, estou dando um exemplo. A outra está furada. Aí você ganha lá 2 malas de roupa nova. Mas e agora? Você não tem lugar para botar roupa nova. O guarda-roupa está tudo cheio de quê? De roupa velha, de roupa antiga, de roupa furada, de roupa rasgada. Mas você ganhou 2 malas de roupa nova. O que você vai fazer? Já que você não quer mais aquela roupa velha, você quer a nova. O que você vai fazer com seu guarda-roupa? Você vai tirar a velha para a nova. Tem como você botar lá com a velha junto? Não vai caber. Então, ou é a velha ou é a nova. Entendeu? Não é difícil de entender. Então, você tem que tirar do seu, vamos supor que o seu coração é o guarda-roupa. Você tem que tirar as coisas velhas. Mágoa, ressentimento, lembrança de mais não sei o quê. Tira isso tudo, irmão. Deixa Deus botar as coisas novas. Deixa Deus te encher de coisa nova, de coisa boa. O evangelho não é boas novas de salvação, mas se você estiver cheio de coisa ruim, como é que vai botar coisa boa? Onde que Jesus vai botar? Não tem espaço. Não? Então por isso que ele está falando, vamos botar. Não vos lembreis das coisas passadas. Se não é um mandamento, Deus não está mandando fazer isso. Se eu sou de Deus, eu vou obedecer. Chega, a partir de hoje acabou, meu passado morreu para mim. Sou uma nova criatura agora. Deus vai ver se você é dele, não é porque você está ouvindo isso aqui não. Está pensando que Deus vai achar que você é dele só porque você está ouvindo isso aqui? Deus vai ver que você é dele quando você sair daqui e resolver obedecer. Você falar assim, chega, a partir de hoje eu sou uma nova criatura, acabou, morreu meu passado. Aí sabe o que Deus vai olhar? Deus vai olhar para você e vai ver que você é dele, porque você ouviu e obedeceu. Agora, se você ouvir isso aqui, continuar preso lá atrás, em 1900 fraudinha, Jesus vai olhar e vai falar, essa aí não é minha não, porque ele não me obedece. Eu falei para ele, eu falei para ela, não lembrar das coisas passadas, tá lembrando, tá ela lembrando. Não vos lembreis das coisas passadas, nem os considereis as antigas. Porque eis que farei o quê? Uma coisa nova. Você quer que Deus faça uma coisa nova na sua vida? Sim ou não? Quem quer que Deus faça uma coisa nova?
Entenderam isso aqui mais ou menos? Quem quer que Deus faça uma coisa nova, vai lá para o livro de Lucas 5. Desprende, irmão, tudo do passado, tudo. Chega de carregar as bagagens, carregar os fardos, você agora vai viver uma nova vida. Amém? Lucas 5, versículo 37. Quer que Deus faça uma coisa nova na sua vida? Lucas 5, 37, para encerrar aqui. Vamos pegar 36, você vai entender melhor. Tá tarde? Lucas 6. Acharam aí? Por que você não chega em casa na hora que você tiver um tempinho e medita nessa palavra? O novo chegar, você tem que se desprender do velho. Não tem como o novo ou o velho ficar tudo ali junto. Não tem como. Sim ou não? Obrigada. Não, vamos pegar lá do 36. Pessoal, presta atenção aí. Lucas 5,36, acharam aí? E disse também uma parábola. Jesus falando, né? Está lendo de vermelho, outro grita aí a sua Bíblia. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para coser uma veste velha, pois que romperá a nova. E o remendo não condiz com a velha. É isso? Ninguém põe o vinho novo em odres o quê? Sabe o que é isso? O vinho novo é o que Deus está querendo fazer na sua vida. Mas o odre não pode estar velho, antigo. Como que Deus vai derramar o novo sobre você? Se você está lá preso lá atrás, ou presa lá atrás no passado. O velho tem que sair para o novo e entrar. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Aí ele está falando, ninguém põe um vinho novo em odres velhos, de sorte que o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Está vendo? Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida, mas você tem que largar o passado. Sabe por quê? Você está entendendo, gente, o que Deus está querendo dizer aqui? Se você não está entendendo, eu vou te explicar. Presta atenção aqui em mim. Jesus está querendo dizer aqui que se você não largar o seu passado vai estragar o que ele está querendo fazer de novo na sua vida. Ele disse que se botar o vinho novo no odre velho, o que vai acontecer? Vai se romper, vai estragar tudo, não é? Então, se você não largar o seu passado vai estragar o seu futuro. O seu passado vai estragar o que Deus está querendo fazer de novo na sua vida. Entendeu? Por que o negócio não pode ser mal feito? Por que você tem que largar o seu passado? Você tem que deixar, abrir o seu coração, se livrar de tudo, pedir força a Deus, perdoa quem tiver que perdoar, larga passado, larga tudo para trás, para Jesus fazer o novo. Senão, o seu passado vai estragar o seu futuro. O seu passado vai estragar o que Deus quer fazer de novo na sua vida. Eu vou repetir esse versículo
para ver se você consegue entender isso que eu estou falando para você. Eu vou repetir. Ninguém põe um vinho novo em odres velhos. Por quê, pessoal? De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho. E os odres se estragarão. Entendeu? Se você não largar o seu passado velho, isso vai estragar o novo que Jesus quer fazer. Mas o vinho novo, preste atenção nisso aí, o vinho novo tem que se colocar onde? Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. Pastor, o que é isso? Para Deus fazer o novo na sua vida, você tem que estar novo, você tem que largar tudo do passado. Você se torna uma nova criatura. Você larga o seu passado, se torna uma nova criatura. E Jesus vai te dar uma nova vida. Eis que os que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo, não foi só você não, tudo se fez novo. Quando você largar o seu passado e se tornar uma nova criatura, tudo vai se fazer novo na sua vida. Pastor, eu não quero, eu vou ficar com o meu passado. E aí o que vai acontecer? Vai continuar lá toda a vida. O novo não entra. O novo não tem como entrar, não tem espaço para ele. Então ele está dizendo aqui, ó. Você vai botar um botão na camisa. Já usou camisa que tem botão? Gosta da Zuzu ali, da Cida? Um botãozinho desse aí quebra. Não soltou não, só quebrou. Aí você, poxa, eu vou comprar um botão novo para botar aqui. E aí? O que você tem que fazer? Não, bota um em cima do outro. Vai ficar lindo. Gente, Deus não faz as coisas mal feitas não, vai ficar horrível. E Deus não vai dar essa confiança, depois o pessoal passar, que horror, gente. Foi Jesus que fez isso, Jesus não vai fazer isso. Se deixar o velho, vai ficar soltando toda hora. Se o velho só a metade, vai ficar toda hora soltando. Se você botar um em cima do outro, vai ficar horrível. Os outros vão ficar olhando assim, disfarçados. Que doidor, um botão na camisa, em cima do outro. O que você vai ter que fazer? Tirar o velho da colocar o novo, gente. Assim é na nossa vida. Tira tudo que é velho, tudo que é antigo. Começar uma nova vida com Jesus. Glória a Deus. Ele está falando, mas o vinho novo deve ser posto em ovos novos, e ambos juntamente vai fazer o quê? Se conservarão. O novo com o novo. A nova criatura com a nova criatura. Tudo novo de Deus. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Pastor, o que significa isso? Tem horas que Deus quer fazer uma coisa maravilhosa na sua vida, mas você está preso ao velho. Você acha que o velho era bom porque você ainda não experimentou o novo. Sim ou não? Quer ver quem é que fez isso? O povo do Egito. Jesus tirou eles de lá, Deus tirou eles de lá com o braço forte. Estava levando eles, guiando para uma terra que manava leite e mel. Libertou eles. Mas eles estavam tão acostumados a ser escravos que eles não estavam sabendo aproveitar a liberdade deles. Chegou uma hora que no meio do caminho queremos voltar para o Egito. Queremos voltar a ser escravo de novo. Temos saudade dos pepinos. Mas não sei o que a gente comia de graça lá no Egito, olha só. Tadinho. Eles não tinham ideia para onde
onde Jesus estava levando eles. Um lugar onde eles iam comer à vontade. Um cacho de uva teve que ser dois homens para trazer um cacho de uva. Foi um lugar muito bom. Uma terra que manava leite e mel, eles iam ser livres. Mas eles estavam tão acostumados a ser escravos que eles não conseguiam entender a liberdade. Jesus libertou eles lá fisicamente, mas na alma, no espírito, no coração, eles continuavam escravos. Eles não estavam conhecendo o melhor de Deus, o novo de Deus, porque eles estavam presos ao velho. Estavam presos ao velho. Entendeu? Aí eu acho que esse aqui é bom. Eu estou vendo. É igual café. Eu bebo café desde criança. Desde criança que eu bebo café. Para me perguntar, o café é o melhor que tem. Outro dia eu bebi um cappuccino, café gostoso. o novo me surpreendeu. Eu achei que eu não ia gostar. Falei, não vou gostar nada, estou acostumada com esse aqui velho. Mas eu falei, caralho, eu bebi lá na casa da Giane. A esposa do pastor Mota que fez. Eu fui lá, a gente estava lá conversando lá, a Giane foi lá. Aqui, pastora. Você aceita um cafezinho? Eu falei, aceito, mas para mim veio o quê? O velho. Não, eu já estava acostumada com o velho. Aí eu estava esperando café. Quando eu abri, eu já achei diferente a cor do café. O copo estava cheio. Aí, mas não perguntei nada não. Eu disse que era café. Oi? Com espuminha, mano. Café diferente, mas sei lá, deve ter de café com leite, não sei, não quis dar café puro. Aí eu fui experimentar, quando eu bebi, ô Giane, que café é esse? Pastora, é cappuccino. Ela fala daquele jeitinho doce, né? Ô Giane, café gostoso, Giane, não faz eu vir aqui toda hora tomar café não. Aí eu fui pedir o nome a ela. Eu tenho um potinho assim, dos três corações. Cappuccino. Já tomou? Não, já tomei já. Já. Aí mistura com leite. Eu até comprei, tentei lá em casa. Muito gostoso. Quer dizer, se eu não experimentasse o novo, eu ia achar que só o velho que estava bom. Não, eu gosto disso aí, mas o novo também me surpreendeu um pouquinho. Faz o seguinte, então, irmão, joga seu celular fora. Naquela casa de velhos de antiguidade, compra aquele tijolão, velho. Novo não é bom. Irmão, deixa Deus fazer coisa nova na sua vida. Assim é sua vida espiritual. Deus está querendo agir, você está preso lá no passado, lá no espiritual, irmão. Vai viver sua vida. Deixa Deus fazer coisa nova. Glória a Deus. Amém. Sabia que o nosso Deus, ele é criativo, sabia? Nosso Deus é criativo, né? Nosso Deus não é assim, que é um Deus da antiguidade, ele fica lá na antiguidade. Não, não é assim não. O nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje, de amanhã e de será eternamente. Amém? Gente, eu vou te falar um negócio para você. Tomara Deus que você chegue em casa e medita nessa palavra. Porque o meu pastor, o pastor Mota, uma vez ele falou assim para mim, Fabiana, você sabe quando o pregador, né? O pregador e a pregadora sabe quando é Deus que está usando, quando a palavra mexe até com ele mesmo. Eu vou te falar, essa palavra falou até comigo. Que palavra! Tomara Deus que você conheça entrar, porque eu vou para casa e eu mesmo vou meditar nisso aqui. Eu já vi alguns pontos da minha vida que eu tenho que deixar para trás. Essa palavra aqui. Você falou até comigo, tomara Deus tenha falado com você também. Glória a Deus. Vamos orar. Gente, deixa eu avisar um negocinho aqui. Amanhã é o culto da virada. 9h30 da noite. Nós vamos estar reunidos aqui para o culto da virada. Amanhã, 9h30 da noite. A gente vai começar o culto 9h30.
Meia-noite a gente vai fazer uma corrente de oração, que é para a gente estar entrando no ano de 2026 com Jesus. Como a gente entrou o dia 25, 24, 23, agora a gente vai entrar o dia 26, no ano de 2026 com Jesus. E a gente vai estar reunido aqui no culto da virada, às 9h30 da noite. E a gente botamos uma listazinha de Natal, é a mesma lista de Ano Novo. Quem puder estar trazendo alguma coisinha para a gente juntar e fazer uma ceiazinha para a gente comer, com uma confraternização, né? Depois da oração, você pode estar anotando lá, mas eu vou pedir a mesma coisa que eu pedi no Natal. Você que for trazer, avisa. Bota uma mensagenzinha lá, pastor, eu vou levar isso. Porque senão fica ruim das irmãs lá organizar, porque elas não sabem o que vai vir, o que não vai vir. Aí ninguém avisa, chega na hora, 3, 4 pessoas trazem só arroz. Aí começou arroz igual japonês. Aí traz até os palitinhos e tudo. Não avisa, que aí um traz um arroz, outro traz a farofa, outro traz, sei lá, um refrigerante. Ah, pastor, não tenho tempo de fazer nada. Passa na padaria e compra um bolo. Mas nem dinheiro para bolo não tem agora. Vem assim mesmo. Entendeu? O importante é vir. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos fechar nossos olhos. Daqui a pouco vai virar vigília. Glória a Deus. Né, Caminha? Né, Caminha? Gente, ontem a gente fomos para o Monte das Oliveiras. Eu entreguei tudo lá, os pedidos, né? E eu entreguei todos os pedidos lá, apresentamos a Deus, só que na hora da oração eu estava tão assim, envolvida com a oração, que eu esqueci de gravar eu entregando os pedidos. Mas os pedidos foram entregues, os projetos de vida, e eu orei por todos vocês lá em cima. Glória a Deus. Nós oramos, né? Foi eu, Natasha, Rose, o irmão Anderson, o Luciene, o João, o mais tem, a Yarmin. A gente fomos subindo lá e oramos. Fomos à noite, dizia, mas pastor, voltamos horários para a noite, ficou ruim, mas o irmão estava muito solto, não dava para ir mesmo. E eu vou te falar, não, acho que todo mundo deixou para ir à noite. Aquele monte hoje estava até quase a metade daquela rua que sobe de carro. Tinha tanto carro ali que não tinha nem onde passar direito, né, Natasha? Assim o monte estava cheio. Pensa no monte cheio, estava mais cheio do que dia de sábado. Muito cheio, monte. Até para passar ali de carro, para o trânsito do estado do gasolina para passar lá. Mas com a cabeça. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, agradecer o Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós viemos agradecer ao Senhor como o Senhor é bom, como o Senhor tem nos ensinado, tem nos guiado. Eu venho orar, Pai, por essa pessoa que ouviu essa palavra. Só o Senhor sabe quem é, não sei. Eu não sei, eu sou apenas um instrumento. Eu vim aqui, eu preguei, que o Senhor me usou para falar. Mas se tem alguém que ouviu essa palavra, que o Senhor sabe que essa pessoa está presa ao passado. Essa pessoa carrega mágoas, carrega coisas que ela não perdoou de verdade. A ferida está aberta, ela não está vendo, mas a ferida lá dentro ainda está aberta. O Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Liberta essa pessoa agora, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, ajuda essa pessoa a perdoar de verdade. De verdade. Tira, Pai, toda a mágoa, todo ressentimento, toda a falta de perdão. Pai, limpa o coração dessa pessoa agora.
Às vezes é coisas antigas. Essa pessoa está presa no passado, às vezes é coisas lá na infância. Oh, Deus, começa a puxar agora lá no fundo do baú. E vai limpando o coração dessa pessoa. Ajuda essa pessoa a perdoar, a se libertar, a deixar o passado. Eu sei que o Senhor pode fazer isso, o Senhor fez isso comigo. Deus, que essa pessoa se torne uma nova criatura, livre do que o Senhor tem de bom, o Senhor tem de novo para fazer na vida delas. Às vezes a pessoa, mas graças a Deus eu não estou preso, que eu não fumo, eu não bebo, mas está presa ao passado. Está presa a uma mágoa, está presa a uma falta de perdão. A vida dessa pessoa não anda. Mas por isso que nós estamos aqui, que o Senhor disse que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que essa pessoa seja livre a partir de hoje. E eu paraliso toda ação do mal. Esse espírito que às vezes age no coração da pessoa para impedir a pessoa de perdoar. Esse espírito que toda hora fica trazendo o passado da pessoa na cabeça dela, está prendendo a pessoa ali, demônio, sai. Porque essa pessoa descobriu a verdade. Você não pode mais aprisionar essa pessoa. Sai da vida dela. Sai do coração, sai da mente, sai da alma, sai do espírito, sai. Em nome de Jesus, sai, não volta mais. Pai, eu estou abençoando todos esses, profetizando que não vai ser só um ano novo, vai ser uma vida nova. Que esse ano de 2025 a bagagem vai ficar para trás. As coisas do passado vai tudo ficar, vai tudo para o mar do esquecimento. E esse novo ano vai ser um novo ano, uma nova vida, uma nova criatura. Em nome de Jesus, Pai. E eu paraliso toda ação do mal. E peço, Senhor, que o Senhor receba e dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz que me honrarei, honra cada pessoa, cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja. E graças a Deus. Pessoal, amanhã o culto começa. Que hora, pessoal? Oi, fala. 9h30. Que hora que ela falou? Aí, tá vendo? Oi, Zuzu. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque da outra vez teve Natal, que tal irmão ali, apertando a campanha, não ligo de apertar não, tudo bem, pode me chamar. Aí eu fui atender, ele ainda ficou bravo comigo. Ué, pastora, mas eu estou aqui embaixo até agora, ainda não começou o culto. Eu falei, irmão, o culto só começa 9h30, hoje é Natal. Ele estava 6 horas da noite, até 6 horas. Estava 6 horas preparado ali, entendeu? Aí ainda ficou chateado, falou assim, poxa, já quase 7 e pouco a igreja não abriu aí, mas gente, é 9h30 da noite. É 9h30 da noite. É o culto da virada. Glória a Deus. Amém. Não vai começar 6 horas da manhã de noite. É 9h30 da noite. Glória a Deus. Agora de manhã é um horário normal. Glória a Deus. Não é 9 horas não, Jesus. 9h30. Tchau, gente. Gente, Deus abençoe todo o pessoal do Facebook e o pessoal do YouTube. Tá? Os nossos seguidores aí no YouTube, um abraço bem apertado.